Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui transmitindo o Dormindo com Deus, um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui nos ajudou, tem nos ajudado o Senhor, nosso Deus. E eu sou o pastor Marco Antônio, vou com você das 10h30 até as 23 horas. Agora exatamente 22h30, e eu tenho a certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos caminhando para o final do dia 17 de março de 2021. Um ano já passou-se desde quando o primeiro lockdown aconteceu, que foi dia 14 de março do ano passado, e nós estamos aí caminhando já para mais de um ano nessa situação. O que é importante disso tudo? Primeiro, que Deus cuidou de mim e de você, que apesar de tudo, estamos aqui, estamos vivos, estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Deus me guardou, Deus te guardou. E aqueles que já estão junto com o Senhor, que conheceram a Cristo, se entregaram a Cristo, uma certeza eu tenho, estão melhores do que nós, em ruas de ouro lá no céu. Claro que sentimos falta, e eles fazem muita falta, mas estão lá. Eu fico pensando naquela situação em que Jesus conta de o rico e do Lázaro, que o anjo do Senhor veio buscar. E ele foi direto para o seio de Abraão. Olha, talvez você está entristecido por perda de alguém, mas se ele entregou a sua vida ao Senhor, uma coisa nós podemos ter certeza: o anjo do Senhor veio o buscar, em nome de Jesus. Olha, no fundo temos uma música: o Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem sido bom para com você? Ele tem sido extraordinário. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E o que é mais importante, que esse é um atributo de Deus que Ele compartilha. A bondade de Deus é compartilhada com o ser humano. E não só podemos falar que Deus é bom, mas podemos viver a bondade de Deus nesse tempo, nessa época, porque Ele compartilha a sua bondade comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Você está pronto para a mensagem? Senão os minutos vão passando aqui rapidinho. Nós vamos para a mensagem do Senhor. Estamos vendo os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram na natureza. Os milagres de Jesus que foram também nas pessoas, curando fisicamente. Os milagres de Jesus que foram através das multiplicações, pães e peixes. Milagre de Jesus também ressuscitando mortos. Olha só que coisa linda e extraordinária. E os milagres de Jesus também, Ele expulsando demônios. E muitas vezes, como nós vimos ontem, o milagre de Jesus expulsando o demônio daquela mulher que estava encurvada, ela estava doente por causa daquela situação espiritual. E hoje nós vamos para Marcos, capítulo de número 8. Gosto muito dessa música de fundo, ó. Deus tem sido tão bom. Ele é aquele que derruba as muralhas, destrói. E o amor de Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui de fundo para a gente ler o trecho da palavra de Deus,
que está aqui em Lucas, ou melhor, em Marcos, capítulo 8, verso de número 22. Eu vou ler aqui na revista e atualizada. E essa revista e atualizada é a nova, que diz assim, ó: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E o verso de número 23 diz: tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Como aqui está dizendo não entre na aldeia, nós vamos diretamente para o começo do texto, ou da perícope, ou do pedaço. Perícope é um pedaço, uma divisória, em que tem o começo e o fim. Aqui essa perícope do verso de número 22 até o verso de número 26. E ele acaba dizendo não entre na aldeia. Mas o 22 diz que então chegaram a Betsaida. Veja só que, embora ele no final pede para que ele não entre, mas no começo nós encontramos que eles estavam indo para essa aldeia. Eu não sei quantos de vocês sabem, então, o que significa Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Era cidade natural de Pedro, André e Filipe. Cidade que perseguiu, rejeitou e expulsou Jesus. E Jesus disse: ai de Corazim e ai de Betsaida, em Mateus 11, verso de número 21. Aquela aldeia ou vilarejo, pequena cidade onde se concentravam as mesmas ideias, pensamentos e visão das coisas do mundo. Veja que Jesus vai para essa cidade e quando chega lá, diz que tomando aquele homem pela mão, é isso que diz o texto. Olha, as pessoas rogavam que Jesus a tocasse. E o verso 23 diz assim: tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Ele leva para fora e depois ele não quer que esse homem que era cego volte para aquela aldeia. Olha, muitas vezes nós aprendemos que é necessário quebrar paradigmas. As mudanças são essenciais. E uma das coisas que, ao olhar para esse texto, eu entendo que o Senhor estava tentando quebrar uma ordem de pensamento, ou quebrando um paradigma. Aquela cidade, o qual o Senhor mesmo diz: ai de Corazim e de Betsaida. Essa cidade que expulsou aí e rejeitou a pessoa do Senhor Jesus. Parece-nos que havia uma grande resistência
ao ministério do Senhor nessa cidade. Parece que a influência daquela aldeia de pescadores ou aldeia de pesca era tão forte que não acreditavam no poder do Senhor. Olha, aqui vem um ponto muito importante, porque muitas vezes para a gente receber o milagre do Senhor Jesus, precisamos romper com uma influência que temos recebido. Uma das pessoas que eu vejo, que eu conheço e eu posso falar, que rompeu isso foi a minha sogra. Minha sogra, que morava no sul de Minas, em Campanha, quando conheceu o seu marido Mário, ele, cristão da Igreja Batista, ajudou a fundar a Igreja Batista ali em Campanha. Quando ela se entregou ao Senhor Jesus, numa cidade onde havia uma influência bastante grande da religiosidade e da família, ela teve que romper com essa influência. E quando ela então rompeu com essa influência, a família deixou-a de lado ou colocou um pouco à parte, por se dizer cristã. Veja que ela teve que quebrar o paradigma para ir até o Senhor. Ela teve que deixar a sua facilidade ou a sua religião, a sua facilidade de religião de lado e agora adotar um novo estilo de vida, um novo estilo de adoração, um novo estilo de compreensão da palavra de Deus, um novo estilo de estudar a palavra de Deus. Ela rompeu com a influência que a família havia colocado para ela. E esse é um ponto interessante, que Jesus, ao realizar o milagre nesse cego, ele estava entrando na cidade, apresentam essa situação para Jesus, Jesus pega pela mão e vai fazer a cura fora da cidade. Olha, conseguimos olhar sobre um aspecto de libertar-se da influência do convívio. Gente, essa influência do convívio é forte, aliás, é fortíssima. Talvez você teve uma influência bastante grande na sua história, pelo convívio da sua casa, da sua família. E a primeira libertação que o Senhor quer fazer para que os milagres aconteçam sobre a sua vida, sobre a sua história, é tirar esse peso dessa influência do passado e agora te levar para um novo momento. Talvez essa aldeia pode ser aí as influências familiares, colegas, pessoas que não estão na visão da pessoa do Senhor Jesus, na visão do Evangelho. E como é difícil romper-se com isso. Parece que muitas vezes estamos aprisionados com essa visão que trazemos do passado ou da nossa família ou de onde nós estamos vivendo. Jesus pega pela mão e o leva para fora da cidade. Quero fazer uma pergunta para você. Qual cidade você precisa sair? Entenda que está entre aspas o cidade. Talvez qual é a influência que você precisa deixar e agora seguir ao Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, em nome do Senhor. Você já pensou nessa influência que talvez família, vizinhos, comunidade tenha sobre você?
E agora é hora de romper, sair fora da aldeia, porque o milagre vai acontecer. Segunda lição especial que nós encontramos nesse texto, e eu quero despertar você para isso, abre a mente, o coração para o sobrenatural de Deus. Veja só que o que o Jesus faz, se fosse no dia de hoje, meu amigo, não estaria aprovado de jeito nenhum. Não passou na Organização Mundial da Saúde de maneira alguma. De maneira alguma. O que Jesus faz? Cuspindo nos olhos, vou repetir, cuspindo nos olhos. Hoje, com esse negócio de máscara, meu amigo, talvez daria cadeia. Cuspiu nos olhos, impondo-lhe as mãos. Perguntou, vês alguma coisa? Verso de número 23. Veja que o sobrenatural de Deus, ele nos faz pensar de forma completamente diferente. Talvez você diria, que nojo, que falta de higiene, que loucura. Isso daí poderia ser caso no século 21 que nós estamos vivendo, caso até mesmo de um processo na área jurídica, porque alguém gospe nos olhos. Que você diria, o que você pensaria? Olha só se alguém fizesse isso com você hoje. Olha, precisamos abrir a mente para o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é diferente de tudo. Para Naamã foi mergulhar 7 vezes num rio barrento. E ele só teve a sua pele totalmente transformada depois do 7º salto. O sobrenatural de Deus. E nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor está para fazer. E para nós, o sobrenatural de Deus é loucura. Você quer mais loucura do que conquistar uma cidade tocando trombeta, andando ao redor, quebrando vaso? Parece uma loucura, sem sentido, nenhum sentido. Mas o sobrenatural de Deus é assim mesmo. Precisamos abrir a nossa mente para o sobrenatural de Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo, Deus usa coisas que a gente não imagina, não pensa, mas Deus é capaz de fazer algo assim tremendo. Você está pronto para abrir o seu coração? Abrir o seu coração para o sobrenatural de Deus. Nós não entendemos, não compreendemos, mas Deus tem a maneira especial de agir. Vimos aqui morte na panela, e você viu como o sobrenatural de Deus agiu para que aquilo que estava na panela se transformasse em algo sadio. Somente Deus pode fazer isso. Abra a sua mente para o sobrenatural do Senhor. Há tantas pessoas que estão, infelizmente, dentro do quadrado. Tem que ser desse jeito, desta maneira. Não crê naquilo que o Senhor pode fazer. Nesses mais de 28 anos de ministério, eu tenho visto Deus agir de maneiras tremendas. A gente não entende. E se a gente entendesse, talvez não seria Deus. A música que a gente canta muito, ninguém explica Deus. Deus não dá para se explicar e não dá para se colocar numa caixinha. Veja que ao cuspir, então ele coloca as mãos e agora ele começa a ver. E aí vem o terceiro ponto. Deixe Jesus ajustar o foco da sua visão. Ele começa a ver. E o texto nos diz que quando abertos os olhos daquele homem, aquele homem estava vendo
Homens, mulheres como árvore. O foco estava desajustado. Uma das coisas que esse instrumento especial faz é arrumar o nosso foco. E aqui, nesse milagre, uma das coisas que Jesus precisou fazer na vida desse cego é ajustar, ou ex-cego, ajustar o foco. A visão dele, a princípio, era ver homens como árvores, ou homens árvores, ou vendo árvores como homens. E o Senhor, então, tem um segundo toque. Nós entendemos aqui uma lição muito especial que Deus precisa ajustar o foco da nossa vida, na minha e na sua. Olha, nós podemos viver uma vida completamente desfocada. Apesar de Jesus tocar em mim e você, podemos viver uma vida completamente desfocada. Completamente. Colocando o foco mais no trabalho, ou colocando o foco mais no dinheiro, ou colocando o foco mais na sua profissão, ou nos seus estudos, ou você está colocando o foco mais talvez nesse relacionamento extraconjugal. Olha, o Senhor quer ajustar o nosso foco. Aquele homem tinha sido tocado pelo Senhor. Ele tinha rompido com as ideias do passado. Agora, o Senhor o cura, o toca, sua mente é aberta, os seus olhos são abertos, e são abertos para o sobrenatural de Deus. Mas algo importante que nós encontramos aqui é que esse homem precisava ajustar o foco. Eu tenho ainda uma máquina antiga chamada Zenith, e durante um período eu usei muito essa máquina. Era uma máquina russa e ainda tinha que ajustar o foco através da sua lente. E cada vez que eu ia tirar uma foto, eu tinha que ajustar, bem ajustado, para então dar o clique. E se você foi igual eu, quantas vezes batemos foto, lembra da foto que estava desfocada? A gente não ajustou o foco. A pessoa estava embaçada, longe, distante, não conseguimos enxergar nada da foto que tiramos. O Senhor é aquele que ajusta o foco da nossa vida, que nós vamos perdendo e colocando em qualquer outra coisa. Agora o foco está na vacina. Deus talvez está olhando lá em cima dizendo: ô santo cristão, irmão querido, santo, eu morri por você, ajusta o teu foco. Não é a vacina que te salva, mas sou eu que te salvo. Não que a gente não vá tomar, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, me entenda. Repetindo, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o nosso foco e o foco do mundo hoje está na vacina, quando o foco tem que estar em Deus, no Senhor, achando que a vacina é a salvadora. Não, Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. A vacina é um instrumento dado por Deus. Por que por Deus? Deus deu sabedoria ao ser humano para desenvolver. Mas nós não podemos ficar com o foco na vacina e tirar o foco do Senhor, nosso Deus. Nessa noite, ao olharmos para esse pequeno trecho da palavra de Deus, aprendemos 3 lições. Amanhã voltaremos. Mas a primeira é, olha, liberte-se da influência do convívio. Liberte-se. Ainda abra sua mente para o sobrenatural. Deus usa de maneiras completamente diferentes. Quer maneira diferente, mais diferente do que essa, do que cuspir no olho? Qualquer um ia dizer, se fosse um dia de hoje, tem que usar máscara. Como é que vai cuspir? O vírus vai passar. Mas Jesus não passa vírus, Jesus passa cura.
Essa cura. E aqui, sobrenatural de Deus aconteceu. E por último, ajuste o foco da sua vida. Uma das coisas que a pandemia vem trazer para o ser humano é justamente o foco. Tanta gente desfocada. E depois que sai do hospital, depois de um período de intubação, volta e diz: eu preciso fazer diferente. Eu preciso valorizar minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu preciso valorizar aí um pouco mais a diversão, a recreação. Eu preciso focar um pouco mais em outras coisas. E quantos de nós estamos desfocados? Agora, com a possível parada, de novo, ajustamos o foco. Talvez entramos num frenesi desenfreado e esquecemos de parar. O Senhor, então, dá-nos uma lição especial da parada. E que o Senhor me ajude e te ajude em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a romper com a visão e o convívio do passado, que muitas vezes influencia a nossa vida até o dia de hoje, mas não para o bem, mas para algo ruim. Ajuda-nos, ó Deus, a estar aberto, uma visão, ó Deus, uma mente aberta para o sobrenatural do Senhor. O Senhor tem o seu meio e os seus métodos de agir. Ajuda-nos a entender isso. Ó Deus, ajusta o nosso foco. E que o nosso foco possa estar no Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a olhar para Ti. Em Teu nome é que eu oro. Amém. Amém? Chegou o nosso momento da nossa história, para você ir dormindo. Não é bem uma história, eu vou puxar aqui o meu banquinho, tá certo? E ajustar a minha câmera aqui, um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver se eu não vou ficar bem escondidinho aqui. Estou meio escondidinho, deixa eu dar mais um ajuste aqui. Muito bem. Agora sentado aqui, nós podemos, então, ver a nossa história para a gente dormir. Não é bem uma história. Hoje não é bem uma história. Eu tenho um livro em minhas mãos que eu gosto muito. Histórias para o Coração. Não sei se você conhece. Esse livro é muito utilizado por pastores para ilustração da sua mensagem. E o tema hoje é ceder. Ceder. Autor desconhecido. Mas eu gostei tanto, eu quero compartilhar com você enquanto você vai pôr nos seus pedidos de oração. Tá certo? O tema é ceder. Vamos lá. Ceder não significa parar de me preocupar. Significa que eu não posso resolver o problema ou os problemas de outras pessoas. Ceder não significa isolar-me. Significa que eu não posso controlar a vida de outra pessoa. Ceder não é tornar as coisas mais fáceis, mas extrair lições das consequências de nossos atos. Ceder é admitir que tenho limitações, o que significa que o resultado final não depende de mim. Ceder é não tentar modificar ou culpar outras pessoas, ou eu só posso modificar a mim mesmo. Lembre-se que você não pode mudar os outros. O que você pode mudar é você mesmo. Ceder não significa deixar de prestar assistência. Significa continuar a demonstrar interesse. Ceder não é jogar a culpa no outro, mas ter espírito de solidariedade. Ceder não é julgar, mas é admitir que outra pessoa é um ser humano. Ceder não é interromper-se tentando resolver problemas alheios,
é permitir que as pessoas encontrem a solução por conta própria. Ainda, ceder é deixar de ser protetor, é permitir que outra pessoa enfrente a realidade. Quando eu faço isso, às vezes as pessoas me chamam de ruim. Isso é muito ruim, pastor. Não, eu quero deixar a pessoa enfrentar a realidade. Ceder não é rejeitar, mas é aceitar. Ceder não significa resmungar, censurar ou discutir, significa aceitar as próprias falhas e corrigi-las. Ceder não significa adaptar tudo conforme os meus desejos, mas aceitar cada dia como ele é e apreciar cada momento. Ceder é não criticar nem controlar o outro, mas tentar me transformar na pessoa que eu gostaria de ser. Ceder não é arrepender-se do passado, mas adquirir experiência e viver para o futuro. Ceder é temer menos e amar mais. Autor desconhecido. Tema: ceder. E que possamos aprender a ceder. Não sei porque Deus colocou isso, mas eu tenho a certeza que Ele tem um propósito. Talvez seja a hora de você ceder. Em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Gente, eu tenho um pedido de oração que eu preciso contar com você. Olha, eu preciso orar. E vamos aqui, a dona Cacilda está pedindo aqui pelo seu filho André, saúde física e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Também a irmã Lourdes está pedindo aí pelo Tiago, pela Sônia, pela sua nora, que o Senhor tenha misericórdia da Sônia, estenda suas mãos sobre ela em nome de Jesus. Eu também tenho um pedido pelo meu amigo pastor Amarildo. Pastor Amarildo, ele foi internado, ele é pastor do Alto City, é alguém que eu tenho um grande respeito. Foi membro da junta ali do Parque Taquaral, depois ele então foi para o seminário, doou o terreno onde a igreja do Alto City, construiu a igreja e tem feito um papel extraordinário nesse bairro. E ele está com Covid, ele foi internado e foi entubado e está aí de rosto para baixo para melhorar a respiração. Precisa muito das nossas orações. Juntamente com ele, a sua esposa também pegou. A Conceição, esteja orando por ela. É a questão do Covid. Também o pai do pastor Amarildo, seu Amaro, também está internado e entubado, já com 83, 84 anos, precisa da graça e da misericórdia de Deus. Também o Édio Mineiro e a sua esposa estão lá em Eliodora, a dona Dorica, precisando das nossas orações, estão lutando com o Covid. E que o Senhor tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. E lembrar do meu primo, Marco Antônio, ore por ele. Lembre do meu nome, é Marco Antônio de Almeida, o meu primo, e ele está hospitalizado lá em São Paulo, está lutando aí com relação ao Covid também, precisa da graça e da misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, cada um desses nomes citados por mim aqui, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Estenda as suas mãos, ó Deus, sobre o pastor Amarildo, a Conceição. Estenda as suas mãos, ó Deus, sobre, ó Deus, o Édio, o Mineiro, ó Deus, a sua esposa. Estenda as mãos, ó Deus, sobre a dona Dorica, seu Amaro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Tiago, que a irmã Lourdes pede, estenda as suas mãos, ó Deus, sobre, ó Deus, o André, como foi pedido aqui, tem misericórdia, Pai, faz um milagre sobre a vida deles, em nome do Senhor.
Pai de amor, eu clamo nessa hora, ó Deus, pela Sônia. Estende as suas mãos sobre a vida da Sônia e cura, ó Pai, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro pela mamãe da Jean, Maria das Neves. Tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a Maria das Neves, sobre a vida da Neide, está em recuperação, ó Deus, da cirurgia, sobre a vida do Eduardo, que também está se recuperando da cirurgia. Coloca as suas mãos, ó Deus, sobre a vida dos teus servos, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor. Que haja testemunho na tua casa, como, ó Deus, o Senhor operou de forma extraordinária. Pai de amor, nós clamamos por graça, por misericórdia. Ó Deus, como nós aprendemos ontem, que o Senhor, ó Deus, possa olhar para o nosso país, ó Deus, com graça e favor, em nome de Jesus, sobre a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, sobre os hospitais. Nós clamamos pelo Mário Gatti, pela Hospital da PUC, pela, ó Deus, o Hospital Casa de Saúde, pelo Vera Cruz. Clamamos, ó Deus, pelo Hospital, ó Deus, Santo de Virgem, Pai. Clamamos, ó Deus, por os hospitais, Hospital do Coração. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, estenda as tuas mãos sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão lutando entre a vida e a morte. Dá-nos, ó Deus, saúde e ajuda-nos em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Nós oramos. Amém e graças a Deus. Eu tenho a certeza que você foi ricamente abençoado. E antes de encerrarmos o programa, eu quero fazer 3 pedidos para você. Sei que você está no Facebook, possivelmente, mas de você inscrever-se no canal da igreja, no YouTube. Inscreva ali, só digitar Igreja Nazareno Ebenezer e se inscrever no canal. Ali terá várias mensagens do Dormindo com Deus, a Escola Bíblica Dominical, os cultos. E aí você pode então dar um likezinho, tocar o sino, dar um joinha ali e inscrevendo-se no canal. Isso faz com que a palavra vai sendo divulgada cada vez mais em nome do Senhor Jesus. E você compartilhar a mensagem que você gosta, qualquer uma daquelas, com mais 3 ou 5 pessoas. Seja um missionário no tempo pós-moderno, em nome do Senhor Jesus, e compartilhe a palavra de Deus que falou o seu coração. Tenha uma boa noite, durma em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, está bem vivo ao seu lado, nosso amigo e companheiro. Que Deus te abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.